Talvez você não me conheça, então me permita te contar um pouco da minha história. Eu sou Rafi Adelon, um jovem de 29 anos, administrador por formação e professor universitário. Fui diretor da Junta Comercial de Pernambuco e da Ciretran em Caruaru. Assim como muitos caruaruenses, eu estudei escola pública, lá no Colégio Municipal Álvaro Lins. E fui na Feira da Sulanca, o meu primeiro emprego, ajudando a minha mãe. Eu te convido a acompanhar nossas redes sociais e construir junto conosco a cidade que a gente quer. Coligação Caruaru é o meu país. PCPV, Solidariedade, PTC, PSD. Lessa tem compromisso, Lessa tem verdade. A gente vai cuidar dessa feira juntos. Toda segunda, a prefeitura vai ser aqui, perto de vocês. Vai ser a prefeitura presente na feira. Com o delegado Lessa, a feira vai crescer de novo. Com um estacionamento que tenha acessibilidade. Vai ter posto de saúde para cuidar do trabalhador e comprador. E caixas eletrônicos para garantir segurança para quem vem de fora. Delegado Lessa, prefeito, é coragem para mudar. Eu vou lutar para fazer um posto de saúde no sítio Riacho do Veado e pelos criadores de passarinho de Caruaru. Quero ver a força da torcida do Palmeiras. Conto com seu voto. Jorge Palmeirense, 40 mil. Prefeito Marcelo Gomes, 40. Somos uma candidatura coletiva. Queremos inovar e colaborar. Somos o povo das periferias. Disseram que a gente era fraco, mas juntos somos mais fortes. Sou Miguel da Bancada Cidadã. Estamos na urna representando os 100 líderes dessa rede cidadã. Busque no Google e vamos conversar. 96,5 Cultura FM. Estamos apresentando Justiça e Cidadania, aqui na Cultura. Olha, às 12 horas e 11 minutos agora, depois do guia eleitoral do rádio, que aí, logicamente, é a nossa responsabilidade como fazemos parte da imprensa, da mídia radiofônica, então temos a obrigação de levar ao ar o guia do rádio e como também de distribuir as inserções de acordo com a lei, com a justiça eleitoral. Mas estávamos prestes a apresentar os convidados do programa de hoje. Aí a gente já teve o bom dia, que agora não é mais bom dia, é boa tarde, do meu amigo radialista e mestrando em educação, além de historiador, Vande Carlos Vasconcelos. Obrigado, meu irmão, pela presença. Boa tarde. Pra gente vai ser um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Um prazer meu estar aqui nesse momento tão especial, discutindo questões importantes do nosso país e da nossa cidade de Caruaru. Maravilha. No rádio, tá onde? Tá por onde? No rádio, atualmente, eu atuo na Rádio Alternativa de Agrestina. Abraço para o Marquinhos e toda a turma lá. A gente tem um programa lá de entretenimento, todos os sábados pela manhã, e profissionalmente atuando aqui na cidade de Caruaru e Belo Jardim. Aproveito e manda um abraço para o seu conterrâneo, Jeová Dionísio. Jeová Dionísio, gente muito fina ele. Conhece, né? Gente muito fina, começando pelas pernas. 2 palitos. Um abraço, meu querido Jeová. Valeu, isso. E bom, e também aqui conosco no estúdio, o Adilson Ferraz, professor universitário, empresário. Meu querido, obrigado, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Rapaz, tu também tem voz locutor, bicho. Eu tenho um irmão que ele mora lá na Polônia, ele é locutor de rádio lá na Polônia. Polônia? Lá na Polônia. Do país? É, na Polônia. Ô, rapaz, coisa boa. É. Mas o programa... É em polonês. É. Polonês, mas você tem não entendo nada, não entendo nada. Não. E como danado foi que teu irmão foi morar lá na Polônia? Que eu tô olhando aqui, a Polônia não fica na rota do rio Ipojuca para ele ter sido arrastado no enchente. Então, como danado ele foi parar lá? Ele foi morar na Europa, morou em Portugal um tempo, depois se casou com uma polonesa e tá lá até hoje na Cracóvia. Rapaz, e bacana que... Cracóvia não é Cracolândia não, viu? Não, Cracóvia. E também não vende craque não. E vende craque jogador de futebol. Não, é a Cracósia, né? Cracóvia. Entendi. Qual o nome do teu irmão? Entendi. Oi? Qual o nome dele? Júnior. Mas há quanto tempo ela atua lá como radialista numa rádio polonesa? Faz alguns anos já. Ele era radialista em Portugal, primeiro em Lisboa. Que já tem uma voz muito, né? Tem uma voz muito bonita. Mas aí o cara não pode trazer lá de Portugal o linguajar de Portugal pra aqui, que o cara leva uma pisa. Lá vai chamar uma garota de rapariga, tá tudo certo, tá tudo em casa. Mas vai chamar aqui, mas ele se adapta direitinho às barreiras linguísticas. Com certeza. Maravilha. Diga a ele que eu mando um abraço. Aliás, nós mandamos um abraço pra ele, sucesso pra ele lá na Polônia, tá bom, meu querido?
Bom, mas são 12 horas e 14 minutos agora. Eu passo o bastão para o professor Armando Melo, que vai conduzir a entrevista a partir de agora aqui no nosso Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania. Entrevista. Bem, apresentações feitas, eu quero agora trazer ao debate nossos convidados, o Vande Carlos e o amigo Adilson Filho, meu camarada aqui de luta na universidade para tentar formar essa turma aí. E aí o tema, para que vocês se situem, o Adilson, Vande Carlos, eles têm na plataforma do Instagram um debate, né? O Politicando, né? Isso. Politicando. Eu assisto sempre o Politicando, com discussões interessantes. Com muito humor. Com muito humor, né? Umas tiradas muito divertidas, muito engraçadas aí. Essa semana... Teve Politicando essa semana? Qual foi o tema? Essa semana não teve. Por isso que eu não vi. Mas vale a pena politicar sobre essa questão da Covid. Daqui a pouco vocês vão começar essa politicagem aqui comigo, certo? Eu quero de vocês o seguinte, Adilson, você, além da política, está agora no marketing político e a gente tem trazido aqui uma preocupação constante sobre a questão da propaganda eleitoral. E aí eu quero que você diga, porque isso como é que surgiu isso aí para você? Surgiu do acaso, já tinha um projeto, viu uma oportunidade nessa situação? Porque, pelo que eu saiba, a empresa tá com uma clientela já considerada, já consolidada, já vasta, né? A gente está com alguns candidatos de algumas cidades, até do sertão, mesmo vindo até Caruaru. E é muito interessante para a gente ver justamente essas diferenças de como é feito o marketing político. A pandemia ela trouxe a necessidade de inovar. As redes sociais elas têm um papel muito mais importante nesse momento. E essa questão da reabertura, né? Não existe um pós-pandemia, né? Mas dessa transição do fechamento das cidades, dos estabelecimentos. E essa reabertura trouxe necessidades diferentes para o marketing político. Então os candidatos estão tendo que se adaptar. E muda bastante se a cidade é pequena, se a cidade é maior como Caruaru. Então essa importância das redes sociais ela vai sendo adaptada, né, ao perfil de cada candidato e de cada cidade. Mudou completamente o marketing político aqui, a propaganda eleitoral? Eu acredito que a propaganda eleitoral... Veio para ficar? A propaganda eleitoral, do modo tradicional, ela perdeu força. Então, por exemplo, na televisão, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral, ela ganhou uma força muito grande. E trouxe também dificuldades, né? Não é todo candidato que tem uma equipe que tem conhecimentos técnicos para fazer uma campanha digital bem feita. Por exemplo... os candidatos estão tendo bastante dificuldade nesse momento. Veja, está faltando menos de um mês para o dia 15 de novembro, para o dia das eleições, e a maior parte dos candidatos não consegue impulsionar uma postagem. Sim. Né? Por quê? Porque o sistema de anúncios do Facebook, que está ligado ao Instagram, ele requer de você uma série de informações e de conhecimentos técnicos que muitas equipes não têm. Daqui a pouco você vai falar sobre essa questão técnica, porque eu vou passar o bastão para Vande Carlos já para ele trazer a apresentação dele e a perspectiva dele dessas eleições. Ele como locutor está aí na luta do jornalismo. O que é que você tem visto, Vande Carlos, na região, aqui em Caruaru e lá na sua região, em Agrestina, de novidade, de mudança nessa perspectiva da propaganda eleitoral por lá? Bom, professor Adilson Ferraz, boa tarde primeiramente, né? Professor Armando, dizer aqui no ar que o professor Armando foi meu professor também, pois né? Tô ficando velho, a turma mas tá faz pouco tempo, né? Bom, Armando, chamar a atenção para o fato de que o professor Adilson falou que as propagandas eleitorais no rádio e na TV, elas vêm perdendo um pouco de notoriedade. Por outro lado, a gente percebe essa perca, digamos assim, da audiência televisiva, desde que a internet vem cada vez mais se expandindo. O fenômeno já não foi o mesmo com o rádio, porque a internet expande o rádio, não é? Uma vez que o rádio a gente pode ouvir desempenhando as mais diversas funções. Então, a internet maximizou o rádio. Por outro lado, a TV, ela está passando por um processo de adaptação no que diz respeito à internet. E a propaganda eleitoral nesse período histórico, né, sobretudo depois de 2016 e principalmente 2018, fez com que os candidatos, as candidatas percebessem a importância da internet, né, e as regras, as leis, a ética na propaganda eleitoral, né, uma vez que até o presidente da República está respondendo, né,
pelas fake news, né? Junto com o vice-presidente. Ou seja, o mau uso também está em evidência e precisa também ser discutido. Então, a internet, ela sem sombra de dúvidas, é um instrumento de comunicação que tende a ficar ainda mais poderoso. E o fenômeno político não vai deixar de se aproveitar disso, claro. Pois é, o Adilson Ferraz, dentro dessa correria que você está aí com esses candidatos, tem surgido muita fake news, tem para combater, porque eu sei que você é muito ético e não aprova esse tipo de coisa, até porque é crime, né? Mas vocês têm... Porque a minha pergunta para o ouvinte ficar mais antenado, entender melhor, é o seguinte: você tem que combater a fake news, né? Fake news contra seu candidato, por exemplo, surge, né? Tem surgido muito isso daí? A fake news é um problema muito grande e ela corrói o sistema político das eleições. Nas últimas eleições houve uma verdadeira pandemia, né, de fake news. E isso, de certa forma, alterou os rumos naturais das eleições. Então a Justiça Eleitoral estabeleceu uma série de critérios, de cuidados para que não ocorresse a mesma coisa que ocorreu na outra eleição. Então, por exemplo, as próprias redes sociais, e aí a gente inclui também aí o próprio WhatsApp, né? Quando você vai mandar uma mensagem, manda em massa, aparece uma mensagenzinha lá dizendo no vídeo: olha, esse vídeo foi enviado muitas vezes, então você só pode enviar agora para uma pessoa. Entendo. Né? No Facebook, por exemplo, para você fazer propaganda política, você tem que ter uma identificação do candidato para que aquela postagem ela seja identificada automaticamente pela rede social como propaganda eleitoral. Então tem todo um procedimento que é complicado de fazer para que essa identidade do político seja confirmada na rede social, para ter certeza de que é ele que está fazendo aquilo ali. Né? Isso é graças ao crescimento e à visibilidade que a rede social teve hoje em dia. Com certeza, pelo crescimento da importância das redes sociais na vida cotidiana de todos nós. Antigamente você precisava pagar um comercial a uma televisão, esse comercial tinha que ser produzido durante 2, 3 meses, tinha que pagar um publicitário, toda uma equipe para você fazer a sua propaganda, e hoje em dia não, você pega o celular e você faz uma live. Então, todos os candidatos se aproveitaram dessa ferramenta que é a live, né, no Facebook, no Instagram, para se divulgar. Então, hoje em dia, o político, ele é o próprio marqueteiro. E ele não pode desconsiderar a importância das redes sociais. Claro que a importância, tem uma importância, claro, a equipe de marketing, né? Mas essa responsabilidade de se divulgar como político, falar das propostas, fazer as críticas, né, estrategicamente aos adversários, isso aí se perpassa necessariamente pelo fato de que ele tem que mostrar a cara, né? Ele tem que aparecer, ele tem que apertar o botãozinho lá do Instagram para fazer a live, né? Então ele tem um papel importante nisso. Adilson, e o impulsionamento? Como é que a gente faz? Tem muito candidato que escuta a gente no Justiça e Cidadania. Né? Muito candidato por aí escuta, para escutar, porque durante o período eleitoral, quando começamos a propaganda eleitoral, na verdade, Adilson, desde a convenção, a gente já está numa sequência semanal de tema político e jurídico. No período pré-campanha, até como forma de orientar, né, os candidatos. Por exemplo, eu tenho vários amigos que anunciaram que seriam candidatos, mas que tiveram dificuldade justamente de fazer o registro. Então, a nossa preocupação era justamente que não tivessem o que pode, o que não pode durante o período eleitoral, para que eles não se prejudicassem perante a justiça eleitoral. Então, sempre houve essa preocupação nossa, meu nobre. Veja, um dos maiores temas... Quase chará, né? É verdade. Um dos maiores temas dessas eleições é o que pode e o que não pode. Sim. O que pode... Houve uma indefinição muito grande, a Justiça Eleitoral demorou muito tempo para colocar as regras para essas eleições durante a pandemia. Principalmente lá na fase de pré-campanha. Rapaz, quem tem carro de som que costumeiramente alugava esse ou aquele candidato, complicou tudo, velho. Complicou bastante. Aquele locutor... Não se usa mais praticamente carro de som. Não tem um vídeo de carro de som, não. Eu tenho aquilo que você falou, professor Armando, que aliás são os 3 professores, eu tenho que direcionar. Tem que dizer quem é. Quem é, cada um. Nós tivemos a mudança na legislação e hoje estão se utilizando muitos paredões. O camarada disse a mim que vai ter um evento lá em Brejo. O cara disse que hoje vai o paredão.
Aí esse paredão vem de outro estado. Então há um investimento dos grupos políticos nesse tipo de equipamento. Por quê? É um palco móvel, não deixa de ser. Uma lapada de som da Estopou Calango. E aí, meu velho, tu só tem a ganhar. Na verdade, carnavalizou-se. A gente tava discutindo aqui. Deixa eu começar com o Vande Carlos, Adilson. Dentro Carlos, do tema, né? Você tá vendo aí. A gente tava discutindo. É isso, Adilson. E eu quero que você complemente conosco. Pra gente refletir sobre esse momento. Porque eu dizia, olha, eu não vejo mais a palavra, o discurso, a promessa, como um elemento fundamental dessa campanha política. Parece que é o carnaval fora de época que está contando mais. O pessoal não quer nem que no final os candidatos parem e façam um discurso. Tá percebendo isso lá em Agrestina? Tá percebendo isso aqui em Caruaru, nas cidades circunvizinhas? O que é que você tá vendo disso? Professor Armando, dentro da perspectiva daquilo que existe de regras, não é, na internet, de propaganda eleitoral e que a gente pode trazer para o mundo físico também, uma das prerrogativas do mundo virtual, no que diz respeito à propaganda eleitoral, é a ausência dos ataques, não é? A ausência da calúnia e da difamação. E aí eu queria trazer esse elemento para falar da importância da discussão de ideias, não é? De projetos, de ideias, enfim, de propostas. E algo que a gente não percebe, não é? Algo que a gente percebe muito pouco nas cidades, de modo geral, não é? Pouco se discute ideias. Pouco se discute projetos. E aí, eu acho que grande parte da população brasileira, pelo menos uma parte da população brasileira que acompanha debates eleitorais e tal, percebeu isso nessa semana no debate presidencial dos Estados Unidos, né? Existe toda uma romantização política dos Estados Unidos enquanto país, etc e tal, e a gente viu ali uma troca de ataques constante. Semelhantemente aqui, a âmbito municipal, a âmbito estadual, a âmbito federal. Quer dizer, e quem perde com isso é a população. Proposta mesmo ninguém escuta. Exato, quem perde com isso é a população, porque a população ela não sabe o que candidato A pensa sobre educação, o que candidato B pensa sobre segurança. Então quem está no poder geralmente é muito atacado, quando está na oposição ataca muito, e a população dificilmente fica por dentro das ideias. E aí você falou da questão do carnaval, né? Quer dizer, muitos políticos eles se aproveitam do fato de que a população gosta dessa emoção política, e aí esses eventos com mais calor, com mais emoção, são mais recorrentes do que o discurso propriamente dito, que é tão importante. O que nós havíamos falado aqui no início do programa é que, ao que parece, o eleitor está virando torcedor. É verdade? Eu podia fazer um pedido aqui. Política é emoção, né? Que é o seguinte, lá no Politicando a gente tem uma coisa que a gente faz, eu queria que Vande fizesse aqui. Era o que disso? Vande, como é que seria o Silvio Santos no paredão? Mas olha, eu vim aqui da Rádio Cultura para dizer para vocês que a importância a importância da discussão política, do projeto, da ideia, e Adilson Ferraz, a gente não está percebendo. Não está percebendo isso. E isso é importante, Rapaz, arretado. Muito bom. Arretado. Coisa boa. Adilson, carnaval fora de época. Essa campanha eleitoral virou? Virou. Veja. O pessoal parece que estava 7 meses em casa, estava doido para sair, uma lata batendo, tá juntando gente. Eu identifico que isso está ocorrendo por algumas causas, certo? A primeira é essa que você falou, justamente as pessoas ficaram muito tempo em isolamento e todo aquele instinto, né, de sair, se divertir. Muita energia acumulada, então eles tinham que ir para a rua, então extravasar, né? Extravasar porque é uma questão psicológica. Né? Então as pessoas estavam esperando o momento certo para isso e foi propício justamente carreatas e passeatas e paredão para isso. Então encaixou perfeitamente. A segunda causa é que principalmente as classes C e D foram muito afetadas economicamente. Então não estão com tanto dinheiro para sair para bar, né, para viajar. Quem tem dinheiro sim, a gente viu aí o feriadão, todo mundo lá em Tamandaré. Né? Isso. Mas classe C e D não tem tanto dinheiro. Então quando tem uma festa de rua, vai lá e aproveita, porque se diverte. E aí dá vazão justamente àquela necessidade de colocar a energia para fora. Outra causa é a inabilidade dos candidatos em cidades menores justamente de usar com qualidade as redes sociais na sua campanha. Então é muito melhor colocar um paredão lá,
juntar não sei quantas mil pessoas, e a gente sabe que em cidade pequena tem toda a disputa entre quem coloca mais gente na rua, depois um é no sábado, no domingo vai o outro candidato e tenta colocar mais gente na rua, o paredão tem que ser maior do que o outro. Então, se tornou uma coisa que é parte da disputa entre os candidatos. E teve um fato bem interessante, que quando foi no início, né, que começou essas campanhas políticas, a cidade de Cupira, alguns candidatos lá foram chamados a atenção, né? O quanto de colocaram muita gente na rua, parece que a justiça agiu no começo, mas agora, tecnicamente, não existe mais nada para efetivamente impedir isso, né? Claro, porque os candidatos estão encontrando, de certa forma, formas de... brechas, né? Brechas aí para poder fazer aglomerações. Então, faz carreata... Então não tem 300 pessoas, tem 800 pessoas ali, né? Mas como tem menos carros e cabe mais gente dentro de cada carro, então você consegue colocar 1000 pessoas ali em 300 carros, mais ou menos. Ô Adilson, deixa eu te perguntar uma coisa, Evan de Carlos. Você na sua empresa de marketing eleitoral que você está desenvolvendo agora, né, dando esse suporte, qual é a maior dificuldade que você tem encontrado para fazer a coisa certa? Qual é o principal desafio para você no marketing político hoje? O maior desafio são as pessoas, porque é difícil lidar com o ser humano, e quando a gente trabalha com marketing político, a gente trabalha com pressões que vêm de diferentes focos. Então tem um candidato que tem uma juventude, e a gente recebe pressão dessa juventude para fazer de uma forma, e muitas vezes não entende, né, que tem uma estratégia política que tem que ser seguida. Muitas vezes o próprio candidato ele quer fazer a coisa de uma forma muito amadora. A gente tenta fazer da forma profissional e leva tempo. Então, por exemplo, a gente precisa produzir um vídeo, mas o candidato quer imediatamente que saia daqui a 5 horas o vídeo, mas demora para produzir, demora para editar, demora para corrigir o som, tudo. Mas a gente entende também o candidato. O candidato quer ganhar. O candidato quer ganhar. Não se organizou com antecedência, né? Não procurou marketing político antes, aí procura de última hora para justamente corrigir algum problema na campanha que tenha, né? Essa pandemia fez com que os candidatos jogassem lá para frente a sua campanha. Sim. Isso dificultou muito a vida da gente que trabalha com estratégias eleitorais. Sim. Então, praticamente, campanha começou agora há pouco, pré-campanha nenhuma para a maioria dos candidatos, então foram tudo fazer live, alguns, né? Porque, assim, eu acho incrível como a maioria dos candidatos, a prefeito, inclusive, muitos não fizeram live, não se mostraram, porque estava todo mundo com o pé atrás, com medo de levar a multa da Justiça Eleitoral, né? Inclusive, os setores jurídicos dos candidatos, sem saber o que fazer também. Então, a gente estava com um pandemônio no meio de uma pandemia, né? Todo mundo perdido, sem saber muito o que fazer. Então, isso prejudicou o marketing político também. Porque não houve um planejamento. Vocês têm equipe trabalhando a equipe, no caso, formada por quantas pessoas? A gente tem 4 pessoas na equipe. Certo. Então, e muito requisitados? A gente está trabalhando com candidatos em algumas cidades daqui da região. Você falou Adilson, dessa questão. Eu sou testemunha porque eu estou tentando falar com o Adilson faz 15 dias já. E aí é o telefone desligado, ele, Armando, fala contigo daqui a pouquinho. Aparece uma demanda, ele não fala. Aí quando eu ligo, ele diz, Armando, tá bom. Vamos tentar a gente sentar para organizar umas coisas do projeto de faculdade, por exemplo, e a gente não consegue. Porque é o seguinte, é complicado fazer marketing político porque você trabalha com diversas atividades ligadas ao candidato. Então, por exemplo, na época das convenções, eu fui lá para discutir qual seria o discurso desse candidato lá no palco. Mas eu estava envolvido também com a decoração, porque ia sair nas filmagens. Sim, então, claro. Um ambiente tinha que ficar bonito. Então quer dizer que é o serviço completo, né? Desde o discurso, montar a estratégia lá do discurso, o que é que tem que ter naquele conteúdo, até a questão Mas visual. Também a gravação dos vídeos. Então houve um ataque do outro candidato, então a gente corre lá e grava um vídeo que aí de resposta. O imediatismo, né? O imediatismo, mas demora para produzir, não é assim. Outra questão é a estratégia eleitoral, que pode mudar de um dia para a noite. Então você tem que estar em contato 24 horas com o candidato para saber, porque o rumo da eleição pode mudar a depender do que você faça. Aqui nós estamos numa cidade que tem 2 canais de televisão, e aí a obrigatoriedade desses canais de televisão transmitirem o guia eleitoral. Mas cidades menores que não têm guia de TV, esse material utilizado nas redes sociais? O que está sendo muito utilizado nas cidades menores são as redes de transmissão. Então tem formas que a gente encontrou de disseminar os conteúdos de forma legal, ou seja, juridicamente permitida,
né? Que... porque aí o camarada vai fazer uma coisa irregular de qualquer jeito, sem saber que aquilo é irregular, muitas vezes, ou até intencionalmente, e depois fica com a candidatura comprometida, né, na Justiça Eleitoral. Não, e veja que nessas eleições a gente tem o Pardal. Não sei se o público está sabendo, mas tem um aplicativo de celular que qualquer pessoa pode fazer denúncia de uma irregularidade do candidato. TRE, claro. E aí eles vão investigar e esse candidato pode levar uma multa, por exemplo. Então, exatamente. Né, a justiça está em cima dos candidatos e deu esse poder à população, o que é muito bom. É muito bom. Então, a gente que é do marketing tem que encontrar formas juridicamente permitidas de divulgar esse candidato nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E esse é o desafio nessas eleições. O Adilson, o guia eleitoral saiu de moda ou ainda é uma ferramenta ainda influencia que tem essa influência no eleitorado? Influencia, mas eu acho que perdeu força. Eu concordo com o Vande Carlos quando ele diz que a televisão ela tem sido afetada por esse fenômeno que é a internet. Então, a própria Rede Globo, por exemplo, criou o Globoplay. Demitiu muita gente. Eu acho que essas demissões que a Rede Globo fez de vários atores, de vários jornalistas... Mas não é só a Globo, o SBT também está passando por dificuldades. A Netflix veio para mudar o cenário. Entre a novela e a série, eu vou para a série. Exato, né? É porque a internet possibilita você assistir o que você quiser na hora que você quiser, né? E fica lá guardado, né, Vande Carlos? Nós éramos reféns do conteúdo que passava na TV que e a gente, passar pra gente, gostasse ou não, tinha que assistir. E aí, como o Armando falou, a gente pega o celular, o computador e vai assistir a série que quer na hora que quer. E escolhe entre a novela e a série, né? Então, quer dizer, o entretenimento da população mudou radicalmente. E um ponto interessante, professor Adilson e Armando, é que a internet ela tem uma linguagem que é muito rápida, não é? Ela tem uma linguagem muito rápida. Interativa, né? Muitas vezes interativa. Tem que chamar muito a atenção e a propaganda eleitoral ela tem que ser... Quer dizer, um vídeo não pode ser muito longo, né? Porque ele torna-se cansativo, né? Não chama com tanta atratividade. Então, ou seja, pensar a propaganda como as pessoas, como os eleitores efetivamente se comportam, né? No sentido de assistir um vídeo, de ouvir um áudio, ou seja, essa questão do tempo é muito bem pensado também, precisa ser muito bem pensado. Por exemplo, tem cidades que estão utilizando muito bem das músicas, então tem algumas músicas clássicas dessas eleições, né? Por exemplo, O Homem Disparou. O Homem Disparou, acabou, né? Acabou. Tem letra nessa, acabou. Tem as lambadinhas que tocam. Tem a questão de identificar você com painho ou maninha. Em geral é porque os candidatos... Tem até a questão de casar, né? Um candidato que apoia o outro, então um é painho, outro é maninha. Isso fortalece bastante e o povo gosta. Isso. Não, com certeza. E assim, a turma quer a diversão, encontra nessa música animada mais um elemento para extravasar e acompanha. Né? E aí o marketing político tá aí bombando, né? Tá aí bombando, vocês que tem candidato, Armando, que mandou fazer 8 músicas de campanha com paródias. Então você pega uma música conhecida de um cantor que tá em moda, tira a letra, usa os mesmos acordes, né? A mesma melodia e você coloca a letra do candidato com número, né? É muito importante fixar esse número. Essa prática a gente já vinha fazendo, mas agora ela está tendo uma repercussão maior por causa das redes sociais. Né? Redes sociais e também o sistema de distribuição, né, Vande Carlos? Porque agora a gente grava no computador, bota no pendrive e entrega a todo mundo. Nem coloca, passa para os celulares pelo WhatsApp. Qualquer sonzinho que chega, liga o cabo ou liga o Bluetooth, já bota a música para tocar, para acompanhar. Acessibilidade bem maior, né? Exatamente. Agora, Armando, o que está me chamando muito a atenção é que nesses eventos de paredão, as pessoas não estão preocupadas com o coronavírus, como se tivesse terminado, o que não é verdade. Então, na Europa agora, na Alemanha, na Áustria, está havendo lockdown de novo. Porque estão fechando tudo de novo. Estão fechando tudo de novo, porque está havendo uma segunda onda de contaminação. Muitas pessoas morrendo por dia, e eu acredito, né, que a gente vai acabar chegando nesse ponto também. Porque aqui no Brasil foi muito diferente, né? A gente teve um discurso presidencial de que o vírus não era tão danoso era assim, uma gripezinha, não era tão mortífero, e aí a gente viu um choque de interesses entre os governadores, o presidente da República e os prefeitos. Aí grande parte da população não sabia se era para ficar em casa, não sabia se não deveria ficar em casa. Há pessoas que acreditam também que não existe nenhum problema grave com a Covid-19, então
Isso fez com que, na primeira possibilidade de abertura do comércio ou de abertura dos vínculos sociais como antes eram, a população voltasse novamente a todo o mecanismo de convivência como era anteriormente. Eu peço licença aqui, Armando, para mandar um abraço para o meu pai Carlos, que está nos ouvindo nesse momento. Forte abraço, seu Carlos. No sítio Lama, lá de Panelas. Pois não, seu Carlos. Um abraço pro senhor, obrigado pela audiência aí. O garotinho tá aqui, viu, voando. Adilson, eu quero conversar contigo. Caruaru. Sim. Você tá nas cidades aí circunvizinhas, está aqui em Caruaru também. E eu quero que a gente discuta um pouco da propaganda eleitoral com base nas prioridades da cidade. Você tem visto o guia eleitoral, tem visto as redes sociais, que para você trabalhar com o marketing político, né, Vandy Carlos, tem que fazer análise, né, das redes sociais, ver o que é que está sendo produzido. E aí, Vandy Carlos, eu quero que vocês tragam para mim questão da verdade no guia eleitoral, questão da cidade. O que é que vocês estão percebendo no guia? Está acompanhando, está atendendo às necessidades da cidade, ou o guia tem se aproximado mais do espetáculo, da criação da imagem do herói, da imagem de alguém com super qualidades, e deixando do lado as prioridades de nossa cidade? O que é que a gente tem aí? O que é que você tem visto? Eu estou achando bem interessante como está sendo feita essa questão do guia, em especial na televisão. A Raquel, ela vem tentando passar a imagem de que ela é uma boa gestora, que ela fez muito pela cidade e que pode continuar fazendo, né? Enquanto que os outros candidatos estão tentando destacar o que ela não fez. Então, por exemplo, mudar o local da feira, a questão das creches, o aeroporto, embora teve agora, né, sim, né, uma reformazinha agora. Uma reformazinha agora. E cada candidato tem um perfil bastante diferente, né? Então, por exemplo, o Rafael Vanderlei, é a primeira vez que ele é candidato, o partido é muito novo ainda, então é aquela coisa de se adaptar ainda e aprender mais ou menos como se faz. Marcar passo na eleição, né? Marcar passo. Olha, eu estou aqui e sou candidato. O nosso partido está presente. Está presente. Já o Rafier Delon, por exemplo, ele tem uma certa experiência na gestão pública, não ganhou eleição ainda, né, para o executivo, mas ele tem mostrado... Aliás, Rafier, se eu não me engano, nunca foi candidato, né? Ele foi candidato a vice. De Tony Gel, né? Mas ele, candidato a titular de um cargo, é a primeira vez. Né? Ele foi diretor da JUSEP, teve alguns cargos, da Ciretran, né? Isso. O Rafier Delon, ele tem uma desenvoltura muito grande na comunicação. Ele vem se preparando há algum tempo para essa candidatura. Ele conseguiu uma base boa de candidatos a vereador e ele está nas comunidades, em especial também na zona rural. Então eu acho que ele seguiu um pouco a estratégia do próprio Tony Gel, né, que sempre foi muito forte na zona rural. Herdar esse voto Tony Gel. Herdar esse voto de Tony Gel. O Lessa, ele tem toda aquela questão da última eleição, que ele tinha muita força. O desafio do Lessa é justamente manter essa força frente a Raquel e ampliar, tirando os votos de Rafier, que cresceu nessas eleições, e do Marcelo Rodrigues e do Marcelo Gomes. O Marcelo Rodrigues, ele já busca mais explorar a imagem do PT, né? Assim como um partido mais próximo do povo pobre, né? O legado Lula, né? Então, inclusive na propaganda do Marcelo Rodrigues, a gente percebe, não, quem faz por você é o PT, ou seja, querer atrelar a sua imagem à imagem do legado petista, né? Ou seja, cada candidato vai explorar aquilo que o professor Adilson Ferraz está trazendo de pontos mais fortes, né? Do ponto de vista das suas supostas qualidades, não é isso? O Marcelo Rodrigues, ele está herdando as características gerais de um candidato do PT, que é a vinculação com movimentos sociais, com MST, a questão da defesa das minorias, dos direitos das pessoas mais carentes. Então, essa preocupação social que o PT sempre teve, o Marcelo Rodrigues está tentando dar essa cara na campanha dele, né? O Marcelo Rodrigues, que é ambientalista, que é professor da área jurídica também. Então, esse é o perfil da candidatura do Marcelo. O Marcelo Gomes, eu estou achando muito interessante porque, na minha opinião, isso é bastante polêmico, né? Eu acho que ele acabou entrando aí como boi de piranha nessa história toda, né? Ele tem uma dificuldade que ele vem melhorando, inclusive, que é de se comunicar, né? De passar as mensagens, passar as ideias, as propostas. Então, acho que tem que haver um cuidado nesse sentido junto à equipe para ele poder ter uma linguagem corporal, uma entonação vocal,
para que as ideias dele sejam mais compreendidas, para que seja mais persuasivo. Então isso tem sido apontado por muitos, né? Do ponto de vista dos procedimentos, você fez a síntese aí de cada um, do ponto de vista de programa de governo apresentado no guia, isso tem sido destacado ou isso tem ficado em segundo plano? Programa para o futuro, mandato a partir de 2021, porque na verdade, para os leitores, isso é o que importa. Para a vida da gente é o que importa. A gente coloca esse segundo plano, se baseia muito na estética, né? Se baseia muito no volume de informações, no espetáculo que a TV e que as redes sociais conseguem nos transmitir. Mas o que interessa na gente é se os problemas de Caruaru serão enfrentados ou não, terão a solução ou não a partir de 2021. Vocês têm visto isso no guia eleitoral dos candidatos como um todo, ou está faltando mais isso? Estão trabalhando muito a pessoa do candidato e deixando do lado essa questão de plataforma de governo, de plano de governo? No guia eleitoral, na minha opinião, está faltando isso aí, mas os candidatos estão trabalhando isso nos debates, um pouco menos, mas estão trabalhando, e nas visitas que eles estão fazendo nos bairros e nas comunidades. Mas isso está faltando, essa questão das propostas. Então está sendo criado um mundo mágico ali, né? Como se cada um se colocasse na posição de um salvador da cidade que vai resolver todos os problemas, mas a população tem que analisar o plano de governo, onde vai ter discutido lá saúde, educação, né, zona rural, saúde, por aí vai. A gente tem uma diferenciação, né, entre os planos de governo que o professor Adilson Ferraz está trazendo, né? A iniciar pelo delegado Lessa, por exemplo, ele vai se basear, não é, a partir das visitas que ele fez aos bairros de Caruaru, e o professor Adilson Ferraz trouxe isso muito bem, a partir daquilo que ele ouviu da população. No seu plano de governo, a questão das melhorias à infraestrutura está, por exemplo, muito bem demarcada, né? Inclusive ele lançou um plano que seria a cidade calçada, não é? Mapeando as ruas através do mapeamento dos loteamentos também. Uma ideia interessante é a questão da divisão, né? As sub-4 prefeituras, a partir dos bairros que têm uma maior densidade demográfica, né? E daqueles bairros que são mais afastados. Ou seja, a preocupação em descentralizar o poder. Interessante, não é? Já no Marcelo Gomes a gente vai ter pelo menos 4 eixos destacados no seu plano de governo. A questão da gestão, pensamento social, desenvolvimento econômico e estrutural. E aí todos vão bater no ponto na questão da comunicação, né? Marcelo Rodrigues, inclusive, também baseando aí o seu projeto político, o seu plano político em vários políticos diferenciados, né? Buscando aí uma relação mais transparente entre a prefeitura e os cidadãos. Ponto bastante interessante do Rafier, né? Ele como um político mais de centro, eu diria, ou mais centrista. Mais centro-direita aí, na verdade, né? Rafier é mais centro-direita. Mas eu achei um ponto interessante no... E Rafier muito tem embora uma formação... isso não apareça tanto. Sim, né? claro. Eu diria que ele tá numa fase light, porque Rafier nasce nas hostes do PFL, né? Ali com o Tony Gel, tal, tudo mais. E ele cresce, foi da juventude da direita, né, de um partido de direita. No Politicando ele disse que era de centro, né? A gente entrevistou ele falou que era centro. Eu vi. Ele estava centro-direita. Né? Eu acho que foi esse danoninho que ele tomou, né? Tá mais leve, tá mais tranquilo. Mas eu acho que também não comporta, assim, para o Nordeste brasileiro, Caruaru, um candidato se dizer de direita. Eu acho que acho que não é um forte aqui, né? Nacionalizar o que é local. Né? Agora tem um ponto interessante, por exemplo, a Raquel, ela é uma quimera. Ninguém sabe exatamente o que é que ela faz, né? Porque ela tem relação com gente de direita, de esquerda e tal. Tem a questão problemática com o governo do estado, né? Com Paulo Câmara. Uma coisa é certa na situação de Raquel, né? Ela é contra Paulo Câmara, né? Ela é contra o governo do evidente, estado. Isso é o que está marcado. Agora, o posicionamento, por exemplo, com o presidente da República não está muito claro, né? Se apoia, se não apoia, se tá... Agora o Lessa, por exemplo, ele sempre teve o apoio desde as últimas eleições do pessoal que tem um perfil mais conservador na cidade. Sim. Né? E agora o PSL tá na chapa do Lessa. Então fortaleceu. Agora, o desafio do Lessa é justamente nesse momento em que, por exemplo, o Bolsonaro, a direita e o conservadorismo está sendo criticado. O Bolsonaro mais ou menos saiu uma pesquisa que o Bolsonaro tem 45% de aprovação
e 44% de reprovação em O Caruaru. bolsonarismo está caminhando para a crise, né? Então, nesse momento de críticas ao conservadorismo, à direita, então conseguir angariar ainda esses votos dos conservadores da cidade. Então, isso é uma estratégia importante. Isso é importante. Não pense que a imagem do presidente não influencia na eleição local, que influencia muito. Até porque, veja, a gente está num momento de crise econômica. O Brasil não conseguiu sair do desemprego. O Brasil não conseguiu dar uma solução já antes COVID. da pandemia, né? Já antes da pandemia a gente já vinha caindo e a pandemia agravou essa situação. Então a economia do Brasil cai e quando a economia cai, o resultado na urna é inevitável, não é isso? E Caruaru não se engane, é uma cidade muito conservadora. Sim. Né? Tanto é que Bolsonaro ganhou aqui, teve maior parte de votos aqui. Exatamente. Bolsonaro, bem lembrado, bem lembrado. Porque Bolsonaro ele conseguiu agregar muita coisa na imagem dele, né? Agregar a ideia de que seria contra a corrupção, a ideia de que seria defendendo a família, e ele defende a família Bolsonaro. A todo custo. A família dele ele defende. Então ele agregou essa imagem e aí... Boa, gostei dessa. Bom, mas um ponto que eu achei interessante na questão do plano de governo do Raffier, interessante no sentido de perceber essa suposta ambiguidade, é a questão, por exemplo, ao mesmo tempo que ele diz defender os ideais da família, ele diz também respeitar a diversidade. Quer dizer, parece que são polos... Mas bate e assopra. Mas veja que não é um foco, também não é um grande foco na campanha dele, né? Sim. Como é, por exemplo, de um Marcelo Rodrigues, né? Sim, sim. E do Rafael Vanderlei também. Ô, Wander, eu posso fazer o segundo pedido? Vamos lá. Ô, Wander, como é que seria, isso a gente faz lá no Politicando, né? Vamos lá. Como é que seria o Lula, né, votando aqui em Caruaru? Meu pensamento político, todo mundo já sabe, companheiros. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Cultura do Nordeste. Essa rádio, eu vou até tomar uma caçacinha depois que eu sair daqui. Eu vou tomar uma caçacinha depois passar em Garanhuns, mas não posso dizer em quem eu voto, companheiro. É uma posição difícil pra mim. Muito bom, muito bom. Massa. Arretado. Muito bom. Você perdeu aqui Lula, viu? Ô, rapaz. Lula veio pra já cá pegou de novo, já pegou de novo. Perdeu, mas já pegou de novo. Eu quero fechar com pesquisa. A gente faz o seguinte, professor. Diga lá. A gente tá com aqueles 2 áudios e o horário tá estourado para daqui a pouquinho tem um clube do filme, né? Que a gente agora tá tendo tendo que trazer também as inserções políticas e a gente tem esse material aí. Então a gente vai trazer até dentro do horário como previsto, né, pela Justiça Eleitoral. Um intervalo rapidinho e a gente retorna. Vai construir ou reformar? Martins Sá, materiais de construção. Tem as melhores promoções. Confira. Porcelanato mesa 58 por 58, 22,80. Porcelanato Elizabeth 74 por 74, R$45. Argamassa para porcelanato, R$20. Piso Cerbras 46 por 46, 15,60. Entrega gratuita em um raio de até 70 quilômetros. Aceitamos Construcard, cartão BNDES e dividimos em até 12 vezes nos cartões. Martins Sá, materiais de construção. Rua 15 de Novembro, Centro. 3721-2182, Caruaru. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Raquel Lira, 45. Desde que me tornei prefeita de Caruaru, implantei uma série de ações que pudessem criar oportunidades para os caruaruenses. Entre essas ações está o Conecta Oportunidades, uma plataforma virtual que liga através do perfil de cada um a pessoa que está à procura de emprego com aquele que quer empregar. Criamos também um programa de qualificação Qualifica Caruaru, com capacitações em diversas áreas. Também criamos o Caruaru Moda Mundo, um programa de qualificação em moda em parceria com o Sebrae, a SIC e Armazém da Criatividade. Várias empresas do segmento da moda foram beneficiadas com este programa. Buscamos atrair novas empresas para nossa cidade. Açaí, Atacadão, Reconflex e Ferreira Costa são algumas delas. Juntas, estas empresas somarão mais de 1.800 novos empregos. Temos novamente um grande desafio quando a pandemia passar. Para isso, precisamos estar juntos e seguir em frente. Prefeita e Raquel, 45. Para Caruaru seguir em frente.
Fala agora o deputado federal Volney Queiroz, que faz o voto certo 40. Eu sempre busquei o melhor para Caruaru. Chegou a hora de escolhermos o diálogo, a visão inteligente, o compromisso com a verdade e com quem mais precisa. Eu estou com Marcelo Gomes, guerreiro, parceiro, preparado para conduzir a nossa cidade no caminho do desenvolvimento. É 40. É 40. Frente Popular de Caruaru, PSB, PCdoB, MDB, PDT. Olá, Caruaru, eu sou Iracilda da Fusão, o meu número é 10534. Eu vou lutar pela saúde, pela educação, pela cultura e saneamento básico. Estou com Lessa para prefeito e coragem para mudar. Olá, meus queridos de Caruaru, eu me chamo Denis Castanha, com o número 10222, junto com os ambulantes Esporte Amador de Caruaru. Estou com Lessa para prefeito e com coragem para mudar. Propaganda eleitoral gratuita Caruaru. Republicanos. Estamos apresentando Justiça e Cidadania, aqui na Cultura. 12:55 agora. Olha, tem uma mensagem aqui, rapaz. Bom dia, Adielson. É muito engraçada a propaganda eleitoral. Cadê aquela onda? Fica em casa, não saia de casa, só se necessário. Acabou tudo. O remédio era a eleição. Eu estou até surpreso em ver uma propaganda de um candidato falando que agora o agente de saúde passa, tal, dizendo, mas enfim, tá dizendo aqui o Jurandir. Obrigado, viu, meu querido, pela sua participação. Pedro Tiago também tá participando, Renato Simeão, Mauricélio, eita, turma boa, participando com a gente, meu amigo Cangaia, o Antônio Ferreira aí do Salgado, o Renato do bairro São Francisco, toda essa turma boa, Careca aí de Toritama, Carlos Sintra em Itacaimbó, tá dizendo o seguinte aqui, a mensagem desse ouvinte: a Caixa Econômica gosta de humilhar os clientes. Atendimento faltou, tal, dia 24 teria atendimento, você chega na agência fechada e as pessoas esperando. É ridículo o atendimento público nesse país. A Marta da Vila Andorinha foi quem mandou essa mensagem. Obrigado, minha querida, valeu. E obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra gente. Outra por aqui, eu pergunto aos entrevistados, vocês acham que a candidata tem tal? Não, aí eu não vou falar de pesquisa. Aí, obrigado pela sua participação, amigo. Outra participação por aqui. Adielson, que história foi essa do candidato que chegou atrasado e perdeu a prova do Enem? Explica esse negócio pra gente aí, macho, sem dizer o nome do santo. Tá dizendo aqui o nosso Zé Afonso. Obrigado, Zé. Tá aí em Manda Saia de Brejo da Madre de Deus. Mas, professor, o senhor chegou aí nas pesquisas, a gente tá numa rapinha aqui pra terminar o programa. Venha de lá, papai. Bem, pra gente finalizar, 2 pesquisas essa semana, meu amigo Adilson. Um ano foi divulgado no dia 22, quinta-feira, trazia na estimulada, né, com o nome dos candidatos de votos válidos, 77% da candidata da prefeita, né, abrindo em segundo lugar o delegado Lessa com 14% de vantagem. E uma pesquisa no dia 23 com um número bem diferente, na verdade, bem diferente do número da quinta-feira. A diferença, salvo engano, de 15%. Pois né, uma de 59,8%. Mais, né? Olha aqui, 59,8% vai dar o quê? Vai dar 17,4%. Muita coisa. Muita coisa de divergência, Adilson. O que é que a gente pode refletir sobre isso daí, essa questão da pesquisa? Qual pesquisa é confiável e se realmente merece essa confiabilidade? Outra, né? é do Instituto Opinião. Bem, em primeiro lugar a gente tem que lembrar que em política tudo é possível. Então não é porque um candidato está 15 pontos abaixo, 20 pontos abaixo, que isso não pode mudar. Claro que quando vai chegando perto da eleição fica mais difícil. Já teve essa experiência já, Adilson? Fazer assim na sua... Reverter a situação. Já viu uma situação assim parecida? Já trabalhei numa campanha em que a gente estava nesse processo de reverter e teve bom resultado. Em 2004 nós estávamos numa campanha, Adilson, que o candidato da gente tinha 26 pontos de desvantagem em relação ao outro. A gente fez o primeiro comício com 16 pessoas, uma palestra relâmpago, 3 palestras relâmpago, 16 pessoas, foi a maior quantidade que a gente reuniu. Terminou a eleição, a gente com uma multidão na rua ganhando a eleição por 224 votos. O processo político é muito reversível, né? Exato. É dinâmico, é né? dinâmico. Não tem muda rapidamente. Agora, outro ponto interessante é que toda pesquisa eleitoral ela tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. Sim. E ela segue critérios científicos. Adilson, tem que ter um estatístico. Uma coisa que eu gosto de perguntar:
é o seguinte: pesquisa retrata um momento ou é ferramenta de indução ao voto? As duas coisas, né? Tem basicamente dois tipos de pesquisa: a pesquisa estimulada e a pesquisa espontânea. Na estimulada você já diz os candidatos lá e a pessoa vai apontar, né, a sua opinião sobre aquele candidato e sua intenção de voto. Na pesquisa espontânea não vai ser perguntado, ele vai dizer de forma natural. Pesquisa tem objetivo de pressão, pode ser utilizada como pressão no eleitor? Olha, vamos Pode ganhar, sim. olha aqui a pesquisa. Pode sim, até porque, principalmente em cidades menores, cidades pequenas, todo mundo sabe quando tem uma pesquisa acontecendo. Ah, eu vou pra praia nada, eu vou brincar o carnaval. Não, tem candidato que faz o seguinte, ó, vamos botar gente na rua, tal, né, vamos fazer mais propaganda durante o dia da pesquisa, por quê? Para ver se estimula mais as pessoas a votarem, depois Quem usar tá em esse cima do resultado muro, a né? seu favor. Quem está em cima do muro pode decidir só na parte visual. Não, por quê? Porque é comum que tenha um percentual de 5%, 6%, 10%, 15% de indecisos. Então, o dia da pesquisa eleitoral é o dia de tentar reverter esse voto, nem que seja temporariamente, dos indecisos, para compor, né, a porcentagem de votos do candidato. Então, o dia de pesquisa pode sim, tem estratégias eleitorais que você pode utilizar durante o dia da eleição, sem burlar a legislação, sem nada do tipo, né, mas para, de certa forma, estimular, ou no dia anterior, por exemplo, bota o paredão no dia anterior, né, É o oba-oba. da pesquisa, faz o oba-oba no dia anterior, né, para todo mundo estar estimulado ali para Já votar. sei qual é a música que vai tocar. E já ganhou. Impressionante. Estamos encerrando. Olha, o Adriano Reis está ligado com a gente, aí a gente fez esse questionamento, professor. Onde mora Jurandir, o goleiro que defendeu o pênalti de Pelé? Bora lá na Vila Kennedy. Obrigado, viu, Adriano? Vamos fazer um trabalho investigativo essa semana pra gente encontrar Jurandir. Vamos encontrar para trazê-lo para cá, né? Trazer ele no programa pra ele falar um pouco sobre essa experiência dele com o rei de futebol. Eu sou fã de futebol e eu sei que o nosso rádio ouvinte, quem escuta esse programa, não apenas gosta de política e de direito, mas também gosta muito de futebol, gosta de esportes. Então eu acho que a gente tendo uma pérola dessa na cidade, uma relíquia dessa, a história viva, né, do futebol brasileiro, eu acredito que a gente tem que prestigiar e dar visibilidade a essa pessoa. O Isaac, daqui da Vila Serena, tá abraçando a gente também. Outra pessoa aqui, sou ouvinte de carteirinha da Rádio Cultura. Ele é irmão legítimo do Bolsonaro, não respeita ninguém. Agradeço. Meu nome é Socorro. Ela está dizendo o seguinte, o Trump é irmão de Bolsonaro pela postura, foi né? aquele comentário que a gente fez. Mas obrigado, minha querida. Obrigado a vocês por terem estado conosco aqui. Meu querido Vande Carlos, satisfação em poder conhecê-lo, colega do rádio. Obrigado, meu irmão. E você é um grande talento que o rádio perdeu devido a outras circunstâncias. Grande abraço, Adielso, abraço ao nosso querido professor Armando, professor Adilson Ferraz, que está aqui comigo, e a todos os nossos queridos amigos e amigas ouvintes. Grande abraço, bom final de semana. O Lula tá mais magro. O Lula tá mais magro, emagreceu um pouquinho com ele. Forte abraço a todos vocês que estão aí do outro lado. Agradeço demais a presença de vocês no nosso programa, a frequência do nosso programa. Obrigado, viu, Adilson? Tudo de bom, uma boa semana. Os nossos convidados, nossos entrevistados aqui, mais um show. Fico satisfeitíssimo e eu tenho plena convicção que o nosso eleitor teve uma aula de esclarecimento sobre a temática proposta com vocês aí. Muito obrigado, boa sorte na empresa, viu, Adilson? Boa sorte, Vande Carlos, nos trabalhos, certo? Tudo de bom e vamos tocar a vida. Uma boa semana para todos, Deus abençoe. O meu querido Cláudio, segurança aí em Belo Jardim, tá dizendo que depois a política fecha tudo. Vamos aguardar, né, meu querido? Um abraço. Bom, com essa nós finalizamos aqui o nosso programa, e o programa que tem o prestígio de Martins Sá, materiais de construção. Aproveita os melhores preços para construir ou reformar. Martins Sá, na 15 de novembro, centro de Caruaru. Telefone é o 3721-2182. O programa vai ser reprisado amanhã depois do futebol, hein, gente? RC Tecidos, especialista em jeans. Pensou em jeans? RC Tecidos, jeans com o melhor preço da cidade, em Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lorival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Na sequência tem a Sétima Arte em destaque. Vem aí o Clube do Filme. Um abraço, gente boa. No próximo sábado, um novo encontro está marcado. Justiça e Cidadania.